Eu sei que você fica se perguntando, pô, mas será que eu tenho que decorar todas as fórmulas mesmo de geometria para a prova da ESA? E a resposta é muito simples, minha rapaziada. Não! Você precisa só o quê? Do direcionamento correto, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar, eu vou revelar quais são as fórmulas mais importantes de geometria para a prova da ESA. E eu vou passar por tudo, por geometria plana, por geometria analítica, ainda tem mais um quadro só de geometria espacial para vocês. Então o vídeo de hoje ele é um bisuário de fórmulas que você tem que saber, tem que colocar no sangue para amassar a prova de geometria da prova da ESA. Rapaziada, tá chegando agora no canal? Se inscreve, pô, dá uma moralzinha pra gente, deixa o dedo no like e bora lá, né, rapaziada? Vamos começar aqui com a geometria plana, e a primeira figura que eu coloquei foi o círculo. Rapaziada, olha só. Esse círculo aqui, o que você precisa saber de fórmula? Você precisa saber a fórmula de área do círculo. Senhores, a área do círculo é calculada da seguinte fórmula. Ó, vou colocar aqui, ó, AC. A área do círculo vai ser o valor de π vezes o valor do raio ao quadrado. Aí vamos lá, o que é raio? Rapaziada, raio é a distância do centro do círculo até a sua extremidade. Agora, existe uma parada que é chamada de quê? De circunferência. A circunferência só borda, o círculo é a área interna, tá certo? Então, como que eu faço para calcular o comprimento dessa circunferência? Senhores, o comprimento da circunferência aqui, que eu vou chamar de C, ele pode ser calculado por meio de 2π vezes R, que é o raio. Perfeito? Então, aí nós temos, senhores, as fórmulas de círculo e circunferência que vocês precisam colocar na cabeça para a prova da ESA. Tranquilidade, beleza pura? Bora para mais uma figura. Nós temos aqui um quadrilátero. O que é um quadrilátero? É um polígono de 4 lados. Nesse caso aqui, esse quadrilátero ele é um quadrilátero específico, famoso demais, que é o quadrado. Por quê? Ele apresenta ângulos de 90 graus, mas a característica marcante é ser um polígono de 4 lados regular. O que é o polígono regular? Tem ângulos iguais e lados iguais. Então, todas as medidas aqui, ó, valem L. O que tu precisa saber de fórmula de quadrado? Rapaziada, aqui você precisa saber o seguinte. A área do quadrado é calculado da seguinte maneira. Você vai pegar a medida do seu lado e vai multiplicar por ele mesmo. Então, vai ser lado vezes lado, lado ao quadrado. Outra coisa interessante que vocês também precisam ter noção, que caiu recentemente até na prova da ESA, é a fórmula de diagonal do quadrado. Senhores, a diagonal do quadrado ali que eu chamei de D vai ser calculada da seguinte forma. Você vai pegar a medida do lado e vai multiplicar pela raiz de 2. Ah, por que raiz de 2? Senhores, não é o objetivo desse vídeo ficar demonstrando as paradas, e sim só te mostrar o bizu, só te mostrar a fórmula, beleza? Então, coloque isso na cabeça. Sempre raiz de 2, sim, sempre raiz de 2. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Agora, bora para mais uma figura muito importante, que é o retângulo. Rapaziada, perceba que o retângulo, assim como o quadrado, vai ter o quê? As medidas dos seus ângulos internos valendo o quê? 90 graus. Agora, para você encontrar a medida de área de retângulo, como que você vai fazer? Olha só, a área do retângulo vai ser a medida do quê? A medida da sua base vezes a sua altura. Ou seja, produto dos seus lados, tá? Aqui no caso eu chamei o lado maior de A e o lado menor de B. Então a gente vai ter aqui A vezes B é a medida de área do retângulo. Agora, uma parada interessante também de ser observado deste polígono, desta figura, é que os seus lados paralelos, eles são iguais. Como assim? Repare que esse lado aqui é paralelo a esse, e eles têm exatamente a mesma medida. Esse lado aqui é paralelo a esse, eles também têm exatamente a mesma medida. Beleza? Agora, bora para mais um quadrilátero importante para a prova da ESA, que caiu recentemente também, que é o trapézio. Senhores, como que você vai fazer para encontrar a fórmula da área do trapézio? Olha só, a área do trapézio vai ser da seguinte maneira, que está o trapézio para vocês. Você vai pegar a base maior, vai somar com a base menor, vai multiplicar pela altura e vai dividir por 2, tá certo? Tá aqui para vocês a área de trapézio. Agora, algo que muita gente confunde é o seguinte. Ah, mas como que eu faço para encontrar a altura? Porque assim, no quadrado, no retângulo, a própria medida do lado é a altura. Só que no trapézio não. A altura não é esse segmento aqui não, tá? A altura é a distância entre as bases. Então, a distância dessa base maior até a base menor. O que é a altura? Ela vai partir de um em direção à outra, formando 90 graus. Então, para ser altura, tem que formar 90. Beleza? Agora, vamos para a figura mais importante da prova da ESA, que todo ano aparece, que são os triângulos. Por isso que eu apresentei aqui, ó, várias fórmulas de triângulo. Primeiro deles, mais simples,
todo mundo sabe. Pô, como que eu faço para encontrar a área do triângulo? Rapaziada, a área do triângulo vai ser calculada da seguinte maneira, ó. A área do triângulo vai ser igual a, vou colocar aqui, ó, 1. Vai ser igual a sua base vezes a sua altura dividido por 2, beleza? Essa aqui todo mundo sabe. E ela é útil. Por quê? Porque você pode calcular a área de qualquer triângulo por meio disso aqui. Base vezes a altura dividido por 2. Só ela é suficiente? Cara, sim, você consegue achar qualquer área de triângulo por meio disso aqui. Só que, em certos casos, você precisa de outras fórmulas para resolver a questão de maneira mais rápida. Então essa aqui não vai ser suficiente, você vai ter muito trabalho para encontrar, por exemplo, a altura. E aí você precisa de outras fórmulas para você determinar a área de maneira mais prática, rápida e bisurada, tá bom? Nesse caso aqui, nós temos que o produto dos lados são base e altura, porque esse triângulo é um triângulo retângulo. Lembre-se que eu falei para vocês, para ser considerado altura, obrigatoriamente, o que deve acontecer? Formar 90 graus. Então aqui, ó, isso aqui é a altura. Não tem problema você dizer, ah, mas então sempre vai ser assim o produto dos lados? Não, negativo. Porque, por exemplo, se eu tivesse um triângulo assim, ó, desse jeito, aqui eu vou chamar de base B, a altura ia ser esse segmento aqui, ó. Isso aqui que seria a altura. Então, não seria válida essa ideia, tá bom? Você teria o quê? Você teria que determinar, você teria que encontrar a medida dessa altura. Agora, coloquei aqui um outro triângulo. Esse triângulo é um polígono regular, porque ele tem seus ângulos iguais e lados iguais. Qual que é a medida dos ângulos? 60 graus. Qual que é a medida dos lados? L. Esse é o chamado triângulo equilátero. Como que você encontra a área do triângulo equilátero? Por meio de uma simples fórmula, olha só. A área do triângulo equilátero, minha rapaziada, ó, a área do triângulo equilátero vai ser o seguinte, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Agora, se você quiser achar a altura do triângulo equilátero, também é possível. A altura do triângulo equilátero também é uma fórmula muito importante e muito útil. Você vai calcular da seguinte maneira. H é igual a L raiz de 3 sobre 2, tá? Então, temos aí essas duas fórmulas muito importantes e relevantes para o triângulo equilátero, beleza? Agora, essa situação aqui, quando eu tenho um triângulo inscrito num círculo, inscrito numa circunferência. Pô, como assim inscrito? Quando os seus vértices, eles estão, ó, exatamente sobre a circunferência. Nesse caso aqui, existe uma fórmula que relaciona a área e este círculo, essa circunferência. Como é que você vai fazer? Da seguinte maneira, olha só, a área do triângulo vai ser calculada assim, ó, a área do triângulo, vou colocar aqui, ó, 2, é igual a quê? É igual a B e C, ou seja, suas medidas, produto das medidas, dividido por 4 vezes R. Perfeito? Tá aqui, ó, ABC sobre 4R. Esta é a área desse triângulo. Agora, uma outra também muito importante é esta aqui. Quando eu tenho, em vez desse círculo, dessa circunferência do lado de fora, ela interna o triângulo, ou seja, o triângulo circunscrito à circunferência. Como é que vai ficar a área nesse caso? Senhores, nesse caso, a área do triângulo vai ser o quê? Vai ser P vezes R. Ah, mas espera aí. Quem é P? Rapaziada, P aqui é o semiperímetro. Ah, mas quem é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então, P aqui, na verdade, vai ser o seguinte. Olha só. O P, ele vai ser igual a soma dos lados A, B e C. Então, A mais B mais C, dividido por 2, tá bom? Essa aqui é a parada. Esse é o semiperímetro. Esse prefixo semi significa metade. Perímetro, soma dos lados. Por isso, semiperímetro é a soma dos lados divididos por 2, beleza? Então, aqui nós temos esta formulinha também importante e que já caiu na prova da ESA. Agora, na prova da ESA, qual que caiu? Não sei, não me lembro agora se foi esse ou se foi esse, mas teve uma questão que você faria com tranquilidade e muito rápido se você soubesse dessas fórmulas aqui, tá bom? Então, por isso que é válido você saber. Porque na hora da prova, cara, se você não lembrar de uma fórmula dessa, pode ser que o caminho para você, pode ser, não tenho certeza, o caminho para você resolver vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais trabalhoso e pode ser que você nem chegue na resposta e que se você lembrasse, faria rapidinho. Então grave isso aí que vai ser muito importante. Isso aqui a gente vai ter de área de
triângulos, que é a figura mais importante. Ah, mas cai muito a área de triângulo na prova da ESA? Não, não cai muito não, tá? Triângulo cai bastante, mas área de triângulo especificamente não. Mas tá aí caso caia, ó, foca nessas aí que são as mais importantes. Vou colocar mais uma aqui, tá? Mais uma aqui, área de triângulo para vocês. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um triângulo aqui, tá? E que este triângulo, ele vai ter as seguintes medidas. Aqui A, aqui B e aqui C, perfeito? Brasil? E a medida do ângulo formado entre os lados A e C é alfa. Como é que você vai fazer para encontrar a medida da área desse triângulo? Você pode fazer da seguinte forma. Olha só. Faz área do triângulo. Aqui, ó, área do triângulo 3 vai ser igual a vezes C. Ah, mas por que A e C? Rapaziada, A e C por um simples motivo. Porque são os lados que formam esse ângulo, Brasil. Vezes o seno do ângulo formado. Então, seno de alfa dividido por 2. Essa aqui também pode ser útil para vocês. Tá, beleza? Que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó. A área do triângulo retângulo, base vezes altura dividido por 2. Ah, mas por que aqui não tem seno? Porque o ângulo é 90 graus. E o seno de 90 é 1. Então, coloque essa aí na cabeça também, porque pode ser útil para vocês na caminhada. Agora, vamos para a geometria analítica. Senhores, geometria analítica, nós temos diversas fórmulas. Eu vou colocar no quadro as mais importantes para a prova da ESA. Ah, significa então que só vão ter essas aqui? Não, vão ter outras. Perceba que no quadro eu não coloquei equação de hipérbole, não coloquei equação de elipse, não coloquei equação de parábola, eu não coloquei distância entre ponto e reta, nada disso. Mas eu coloquei aqui as principais, as mais relevantes, as que vocês precisam saber. E a primeira delas é a seguinte. A geometria analítica é a geometria no plano cartesiano. Por isso coloquei aqui, ó, eixo X e eixo Y. Para você encontrar a distância entre pontos, por exemplo, a distância do ponto A até o ponto B, como que você vai proceder? Da seguinte maneira. Vem comigo aqui. A distância D vai ser igual a raiz quadrada de quê? De x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos y de B ao quadrado. Safo, tá aqui, ó, para vocês. Distância, então, do ponto A até o ponto B vai ser isso aí. X de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Agora, bora para mais uma aqui. Equação de reta. Rapaziada, olha só, tem a reta R aqui no plano cartesiano, tá passando pelo ponto P. O ponto P que tem coordenadas aqui, ó, x0, y0. Como é que você pode fazer para encontrar essa equação da reta? Vem no bizu, vem na maldade, vai ser y menos y0 vai ser igual a m vezes x menos x0. Agora, vamos lá. Quem é que vai ser m? Rapaziada, m aqui vai ser o coeficiente angular, que na verdade é numericamente igual à tangente desse ângulo θ, tá? Então aqui é numericamente igual à tangente do ângulo θ. Perfeito? Tá aí para vocês mais uma fórmula relevante, que é a equação da reta. Agora, outra figura muito importante é a circunferência. E tem dois casos diferentes. Ela pode estar centrada na origem, ou seja, com o ponto no 0, 0, ou ela pode estar fora da origem. Aqui no caso eu tenho a circunferência no plano cartesiano, o centro é o ponto O, só que esse ponto O ele vai ter x0 e y0. Nós teremos duas fórmulas diferentes. Olha só, para este caso aqui, como é que vai ser a equação da circunferência? A equação da circunferência é o seguinte, é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado, em que x0 e y0 são as coordenadas do centro e r é o raio. Perfeito? Tá aqui então para vocês. Agora, nesse caso aqui, como que funciona? Não é que é uma fórmula diferente, é a mesma fórmula. Só que como o centro é a origem, esse ponto x0 e y0 é 0, 0. Então você não vai ficar escrevendo x menos 0 e y menos 0. Você vai escrever diretão. Vai escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, perfeito? E desse jeito você tem as fórmulas aí mais importantes, as principais fórmulas de geometria para a prova da ESA, geometria analítica. Agora está faltando uma delas, está faltando a geometria espacial. Vou apagar o quadro, vou jogar as figuras e vou passar o bizu das fórmulas. E você ainda não deixou o dedo no like, cara, é brincadeira. Bora para a geometria espacial agora, rapaziada, e a primeira figura, o primeiro sólido geométrico que eu vou trabalhar com os senhores é o cilindro, que é o sólido geométrico
geométrico que mais aparece na prova da ESA. Quais são as fórmulas que vocês têm que saber de cilindro? Rapaziada, a primeira fórmula muito importante é a fórmula de área de cilindro. Como é que é a área do cilindro? Senhores, percebam o seguinte, o cilindro ele vai ser um sólido geométrico que apresenta duas bases. Ele vai ter a base inferior, que é essa aqui, e a base superior, que é a parte de cima. E elas são exatamente iguais, são idênticas. Por esse motivo, a área vai ser o seguinte, 2 vezes a área da base, que é essa aqui, que são iguais, então você coloca 2 vezes a área da base, mais o valor da área lateral. Só que como que funciona, rapaziada? Vamos aqui, 2 vezes a base de um cilindro é um círculo, e a área do círculo, a gente já acabou de ver, vale o quê? Vale π vezes r ao quadrado, mais a área lateral. Quanto que vale a área lateral? Bom, se você fizer um recorte aqui no cilindro, você vai perceber que na sua planificação, essa região curvada, na verdade, planificada, colocada em um plano, nós teremos um retângulo. E aí, a altura do retângulo vai ser a própria altura do cilindro e o comprimento aqui embaixo vai ser o comprimento da circunferência. Por esse motivo, nós teremos como área de cilindro o seguinte, 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura h. Perfeito? Agora, a gente pode dar uma melhorada nisso aqui. A área do cilindro vai ser o seguinte, vai ser... Perceba, aqui a gente tem 2πr, e aqui r ao quadrado. Esse r ao quadrado que seria r vezes r. Então, colocando isso em evidência, teremos 2π vezes r, vai sobrar o quê? Aqui sobra r, e aqui sobra o h, tá certo? Então, essa é a fórmula de área de cilindro. Ah, eu preciso decorar essa fórmula? Cara, não precisa decorar. Só você colocar na cabeça o seguinte, a área do cilindro, 2 vezes a área da base, mais a área lateral que você vai safar sem grande dificuldade. Agora, vamos para mais aqui. Nós teremos que volume do cilindro. Senhores, volume do cilindro vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura h, tá bom? Agora, nós sabemos que a base do cilindro é um círculo. Então, o volume vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. Pronto, desse motivo vocês encontram o volume do cilindro. Agora, toma cuidado com uma coisa importante em relação ao cilindro, que é uma propriedade para o cilindro equilátero. Lembre-se do seguinte, o cilindro equilátero ele vai ter a medida da altura como sendo a medida do diâmetro da base. Então, nós teremos que para cilindro equilátero, ó, cilindro equilátero, a altura h vai ser igual a 2 vezes r, perfeito? Então, coloca cada uma dessas ideias na cabeça para você não perder absolutamente nenhuma questão, beleza? Agora, bora passar para a próxima aqui, nós teremos um paralelepípedo. Senhores, no paralelepípedo, a sua área ela é muito simples. A área do paralelepípedo vai ser igual a... As faces de um paralelepípedo são retangulares. A área de retângulo a gente já viu, base vezes altura. Então, vai ser a vezes b, B vezes C e A vezes C. Só que repare, essa face aqui da frente é exatamente igual a essa face aqui de trás. Essa face lateral é exatamente igual a essa face lateral daqui. Essa face aqui inferior é exatamente igual à face superior dali de cima. Então, por esse motivo, vai ficar 2 vezes, vamos lá, A vezes B. Então, A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. Perfeito. Dessa forma, você vai encontrar a área desse paralelepípedo. Agora, para você determinar o volume do paralelepípedo, como que fica? O volume do paralelepípedo vai ser, assim como do cilindro, vai ser a área da base vezes a altura. Olha só, a área da base vezes a altura. Só que nesse caso aqui, nós teremos que a base vai ser um retângulo de medidas A e B. Então, A vezes B. E que a altura aqui é C. Então, ABC. Ou seja, o volume do paralelepípedo você pode calcular por meio do produto das suas dimensões, comprimento, largura e profundidade, tá certo? Então aqui, ó, profundidade não, comprimento, altura e largura, profundidade, enfim, tanto faz, né? Aí nós teremos essas duas fórmulas importantes. Agora, nós temos um caso especial, que é quando todas essas medidas aqui são iguais, ó, A e A, esse aqui é o chamado cubo. Bom, como que eu faço para encontrar o volume do cubo? Rapaziada, o volume do cubo vai ser o seguinte, volume é igual. Também a área da base vezes a altura. Só que a base é um quadrado, então vai ser A vezes A, e a altura também é A. Então, A vezes A vezes A. E aqui nós temos o quê? Aqui nós temos que A vezes A
é a área da base, que é um quadrado. Então aqui, ó, área da base. E esse A aqui é quem? Esse A aqui é a altura. Logo, o volume do cubo vai ser o quê? A ao cubo. Safo? Tá aqui para vocês. Agora, e a área do cubo? Como que funciona, mestre? Senhores, a área do cubo é o seguinte. A área do cubo vai ser igual a 6 vezes A ao quadrado. Pô, mas por que 6 vezes A ao quadrado? Perceba que todas as arestas do cubo medem a mesma coisa. Medem A. As suas faces, elas são quadrangulares, ou seja, quadrados. A gente acabou de ver que a área do quadrado é o quê? Lado ao quadrado, então vai ficar A vezes A. São 6 faces. Então é 6 vezes A ao quadrado. E a próxima figura aqui é a esfera. Senhores, a esfera ela vai ter o seguinte. A área da esfera, como é que vai funcionar? A área da esfera, da superfície da esfera, vai ser o quê? 4π vezes r ao quadrado, perfeito? Então, por meio dessa simples formulinha, você encontra a área superficial da esfera. Agora, e o volume da esfera? Como que faz para calcular? O volume da esfera é calculado da seguinte maneira, 4/3 de π vezes r ao cubo. Essas duas formulinhas são importantes e elas meio que fogem ao que a gente está acostumado de base vezes altura para volume. E no caso da área, né, cada um aqui tem a sua particularidade, mas basicamente é assim que funciona. Beleza? Então coloque isso aí na cabeça. Outra figura importante, caiu até na prova da ESA 2024, é o cone. E aí que vem a parada. Sentou e machucou, filho, divide por 3. Então se você sentar na pirâmide ou se você sentar no cone, vai machucar, né? Então tem que dividir por 3. Aqui, ó, porra, tu vai sentar no cilindro. Não vai machucar. Vai sentar no paralelepípedo, no cubo, vai ficar de boa. Então não tem por que dividir aqui o volume por 3. Mas nesses casos aqui, sim. Então, olha só. O volume do cone é o seguinte. O volume do cone vai ser 1/3, por isso dividido por 3, da área da base vezes a altura. Ou seja, se parece com isso aqui, né? Área da base vezes a altura, área da base vezes a altura. Só que aqui divide por 3, que se você sentar vai machucar. Agora, a base de um cone é o quê? Um círculo. Então a gente vai ter o seguinte, volume vai ser igual a 1/3 vezes área da base π vezes r ao quadrado vezes h. Então esse aqui é o volume do cone. Agora, e a área do cone, mestre? Como que eu faço para encontrar? Bom, a área do cone, rapaziada, vai ser o seguinte. A área do cone é igual à área da base mais a área lateral. Só que, vamos lá, a base do cone é um círculo, então π r ao quadrado. Mais a área lateral. A área lateral do cone é π r vezes g. Ah, mas espera aí, quem é g? G é a geratriz. É ela que liga o vértice aqui à base. Então aqui eu tenho a geratriz, perfeito? Agora, assim como nós fizemos aqui para o cilindro, a gente pode fazer para o cone. A área vai ser igual, repare, aqui nós temos π e r, né? Então vai ficar π vezes r, em evidência, aqui dentro do parênteses r mais g, perfeito? E aqui a gente calcula a área total de um cone. Ah, mas por que ficou diferente do cilindro? Porque são figuras diferentes. Mas a área da base mais a área lateral, por que não tem 2 vezes a área da base? Porque aqui, ó, só tem uma base. Aqui no caso eu tinha 2. Perfeito? Essa aqui é a parada. Outra coisa importante que eu tinha que falar para vocês é o seguinte. Assim como a gente tem o cilindro equilátero, a gente tem o cone equilátero, tá? Então vou colocar uma observação para vocês, ó. Observação. Nós teremos o quê? O cone equilátero. E qual que é a maldade do cone equilátero? No cone equilátero, senhores, nós teremos que 2R's, ou seja, o diâmetro, vai ser igual a quem? Vai ser igual a geratriz G. Então, 2R's é igual a G. Coloca isso na cabeça aí, coloca isso no coração de vocês. Mais uma maldade, porque aqui é bizu atrás de bizu, filho. Nós temos o volume de cone, de tronco de cone. O que é o tronco de cone? Você passa um plano ele aqui, dividindo em 2 figuras diferentes, e você vai ter o tronco de cone. Como que você faz para calcular o volume do tronco de cone? Vai ser o seguinte, o volume vai ser igual a π vezes a altura h sobre 3, que vai multiplicar Rzão ao quadrado, ó, que é esse raio da base aqui, mais Rzão vezes Rzinho, mais Rzinho ao quadrado, que é o raio dessa nova base formada. E assim você consegue determinar qual será o volume do
cone perfeito. E agora, para finalizar, a pirâmide. Rapaziada, a pirâmide vai ter o seguinte. Qual que é o volume da pirâmide? Senhores, o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura H. Só que você vai sentar aqui e vai machucar, divide por 3. Ah, mas quem é que vai ser essa base? Pois é, depende. Pode ser uma pirâmide quadrangular, como eu representei aqui para vocês. E aí, na pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base sendo um quadrado, lado vezes lado, que é a área. Mas pode ser que aqui tenha um triângulo, pode ser que aqui tenha um hexágono. Então depende, varia, tá? E é por isso que você precisa saber das fórmulas de área das figuras planas que eu acabei de passar para os senhores. Então aqui não tem como eu cravar igual que eu fiz aqui para o cone e para o cilindro, porque depende da figura que aparecer. Agora, e a área da pirâmide? Como é que vai ser? Bom, a área da pirâmide vai ser a área da base mais a área lateral. E aí, novamente, depende da base. E dependendo da base, você vai ter quantidades diferentes de triângulos. A gente sabe o seguinte, as faces laterais da pirâmide serão triangulares, sempre. Beleza. Agora, a quantidade, não sei. Se for quadrangular, são 4. Se for triangular, são 3. Se for hexagonal, são 6. Então isso aí varia também. Agora, outra parada que eu quero mostrar para vocês, porque aqui é bizu atrás de bizu, é o seguinte. Eu tenho tronco de pirâmide. Como que funciona o tronco de pirâmide? Mesma coisa, você vai pegar um plano, vai passar aqui, vai seccionar esse sólido geométrico, vai dividir em 2 sólidos diferentes, e você vai ter um tronco de pirâmide. Como é que você faz para calcular? Olha só, o volume do tronco de pirâmide vai ser a altura dividido por 3 vezes a área da base 1 ao quadrado, mais a raiz quadrada da área da base 1 vezes a área da base 2, mais a área da base 2 ao quadrado. Então, por meio dessa formuleta aqui, você consegue chegar no volume do tronco de pirâmide. Safo? Tá aqui para vocês, então, as fórmulas mais importantes da geometria espacial para a prova da ESA. E assim nós zeramos tanto plana, quanto analítica, quanto espacial nas principais. Porra, mestre, mas é bastante coisa. Filho, eu sei que é bastante coisa, mas é tranquilo. Você consegue colocar cada uma dessas informações na sua cabeça. Senta, estuda, assiste esse vídeo de novo, anota cada uma delas, monta um caderninho de bizu e, cara, mata o teu tempo ali. Então, por exemplo, todo dia, se tu ficar, tenho certeza, todo dia, você ficar olhando para as fórmulas por no mínimo 10 minutos, porra, todo dia, é impossível tu não chegar na prova e colocar cada uma delas na sua cabeça. Gostou do vídeo, filhão? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Espaço de comentários está aberto para você colocar aí, ó, a tua crítica, para você pegar e falar muito bem de mim, porra. Pô, tu não gosta de mim, cara? Tô fazendo várias aulas e vários conteúdos para te ajudar. Porra, que ódio é esse, tá maluco? Ora, essa é a tropa do conduto e ninguém fica para trás.